Senhor. Em casa decorada, por acaso é tempo de tu habitar no que é melhor? Não, aqui na terra não tem o melhor. Aleluia. Ele está dizendo, acaso é tempo de tu habitar no melhor dos melhores cômodos? É tempo de tu começar a praticar ou de viver uma vida digna, santa? Não! Eu quero te dizer que ainda não é o tempo não, porque esse tempo está guardado, o tempo de Deus está guardado na nossa vida, a casa maravilhosa está guardada, o lugar maravilhoso não é aqui, a nossa morada não é aqui. Aleluia. Aleluia. As pessoas, irmão, tem pessoas, crentes, que estão achando que os seus milhões de carros, suas terrenos, suas casas é o melhor de Deus. Não é. Não é o melhor de Deus. Não, o melhor de Deus não se limita a um transporte. O melhor de Deus não se limita a várias casas de luxo. As pessoas hoje em dia estão fazendo, sabe o que, jovem? Para atrair o povo para ele, sabe? Dizendo o povo que é para atrair o povo. Aleluia, até Jesus. Forró gospel, funk, reggae gospel, tudo isso é uma mentira. Jesus não precisa de algo para que aquele algo venha representar ele, para que o povo chegue até ele. Ele é o foco da história. Ele é o foco da história. Ele diz, vinde a mim. E não eu ir até você. Igreja, Deus disse para mim, Deus. Vai lá e fala a verdade. Porque ó coisinha grande e maravilhosa é o nome do Senhor Jesus. Não, irmão, vamos fazer aqui um forró gospel que é para chamar atenção. É uma estratégia do Espírito Santo para atrair as almas. Mentira! Uma palavra só muda a vida do povo. Um versículo que tu lê, a pura verdade vai mudar toda a trajetória. Aleluia. Sabe quem entrou na minha vida e libertou? Foi a palavra de Deus. Glória a Deus. Não foi forró, não foi funk, não foi reggae. Aleluia. Não, mas as casas estão lotadas e vazias de Deus. Cheias, mas vazias de Deus. Ele está perguntando através de Ageu, acaso é tempo de habitar em casas modernas, casas decoradas, casas do melhor? Não é o tempo não, querida, porque esta casa que nós moramos, o mundo, está em ruínas. Jaz o maligno, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não é. Irmão, como é que a gente faz para atrair o povo sem esses costumes mundanos? É muito simples. Crê, tenha fé, se disponha, ore, se consagre, se separa. Um detalhe principal, separação. Aleluia. A partir do momento que tu se separar, tu vai obter poder dos céus. Oh, glória. Aleluia. Consagrar. Se tu se consagrar a Deus e tirar todas as imundícias, tu vai ver o que Deus vai fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, nos últimos dias, muitas coisas ainda vão chegar. É tanto que nesse capítulo 1, quando ele fala, Ageu fala, o povo já no versículo final, já estão tudo ali, ó, de ouvidos atentos. Meu Deus, como a gente estava fazendo tudo errado. Ageu não prometeu nenhum bombom para eles, mas eles reconheceram lá no coração que estava errado. Aleluia. Eu não preciso te dar, aleluia, um paninho para tu enxugar o teu suor. Viu, José? Não é preciso fazer campanha de atrair o povo dando algo para ele, não. Basta só você dobrar o seu joelho. Deus, envia aqui só o que tu quer. Envia aqui, Deus, aquilo que tu quer. Sai para o evangelismo, anuncia a palavra do Senhor, que a libertação venha. Quer converter, venha. Quer
Tu quer morar no céu, tu vem. Eu quero dizer, você que se encontra depressivo, eu acredito que essa palavra não é para nós aqui, né? Mas é para alguém que estiver ouvindo. Tu que se encontra depressivo, que outrora tu sabia que fazia coisas grandiosas do Senhor, hoje, ó, parece que o fogo acabou. Deus manda te dizer desse jeito, ó, te levanta e resplandece, porque a glória de Deus está na sua vida. Basta só abrir os olhos espirituais, basta só tu se dedicar, abrir o teu coração. Era isso que a Jó queria que o povo fizesse. Comece a edificar a casa do Senhor, larga as coisas mundanas desta vida, comece a buscar o Senhor para você ver que Deus vai fazer coisas grandes. No capítulo 2 ele diz, olha, a glória daquela casa nem se compara com essa daqui. A vida que tu está passando, Deus vai mudar a história. Aquilo que tu mais sonhava para a tua vida, Deus pode até realizar, mas depois que você tiver feito muita obra, Deus faz as trocas, irmão? Não. Ele só atende no clamor do necessitado. Sabe o FGTS que nós temos aqui na terra? Lá no céu o teu está grande. Se tu estiver fazendo a obra. E se eu não estiver fazendo, está 0, 0, 0, 0. Mas tu quer ter FGTS no céu, começa a fazer a obra. Começa a fazer a obra do Senhor. Missionários, irmão, que estão aí pelo mundo, buscando a intercessão de cada um de nós. Comendo, irmão, ali algo amassado, por amor à obra. Estou falando para daqueles que têm amor à obra. Não outros que por aí estão aí, aleluia, só pela barganha. Só pelo tum-tum, como diz aqui no Ceará, né? Mas o Senhor Jesus quer trocar a identidade deste povo. Para que, olha, Jesus não quer perder nenhum. Ele quer consertar o povo, para não perder. Ele quer consertar. E eu acredito que Deus já começou a fazer isso. Em cada vida que se encontra neste lugar, na minha, começando por ele. E ele vai mudar o quadro da história. Ele vai entregar as bênçãos. Glória! Mas ele está te dizendo nessa tarde, não é necessária essa tua casa bela. Não é. Quando Deus quiser fazer, ele vai fazer. Não importuna o mestre nesta área não, viu? Não importuna ele por o carro do ano, o dinheiro no banco. Não, Senhor, não importuna ele essas obras não. Importuna ele, sabe aonde? Senhor, puxa na honra dele, Senhor, tem alguém aqui para ser curado, trabalha nessa vida. Aleluia. Senhor, tem alguém na minha casa, na minha família para ser liberto. Senhor, por favor, faz a obra. Senhor, vou postar aqui as mãos, não sou eu, mas vai ser o teu Espírito. Cura nessa tarde. Aleluia. É essa obra que ele tem, irmão, na nossa vida. Aleluia, Deus. Irmão, e por que tem pessoas que têm o bem material? Porque chegou a vez. Há uma fila. E essa fila, só quem chama o número da ficha é Jesus. Aleluia. Se ele chamar o teu número, amém. Se não chamar, cala a boca e fica na fila esperando na fila. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Pensa numa fila bonita para andar a fila de Jesus. É verdade. Porque ela não é parada. Ela está em movimento. O Espírito Santo de Deus, ele não é parado, ele fica em movimento. Eu tenho certeza que nessa tarde Deus, aleluia, está visitando alguém. Pode estar precisando, aleluia, glória a Deus, de uma palavra de avivamento. Aleluia. Ela deve estar com a mão assim no pensamento e está perguntando, aleluia, glória a Deus, poxa vida, cadê aquele avivamento que outrora eu tinha? Mas devido a eu ter ganhado tantos riquezas, não tenho mais como cuidar do avivamento, como ele chegar até a mim. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus manda te dizer assim, olha, tira as mãos das coisas e deixa o Senhor trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes eu fico pensando, igreja,
Quantas pessoas por aí têm necessidade de pão? Estou falando do bem material. Pão. Estou falando da necessidade humana, né? E muitas vezes chega a um patamar, um status assim, de ter tanto do dinheiro, que eu não me lembro nem do próximo. Eu não me lembro. Às vezes tem pessoas que têm tanto dinheiro que fica procurando saber do que vai gastar e não acha. Dizendo eles que não acham. Mas se procurar, acha. Eu acredito que em toda a face dessa terra tem alguém necessitado de pão, até dentro da nossa congregação. E eu acredito que se Deus colocar muito na minha mão, Ele vai fazer prosperar muito para alguém. Glória a Deus. Porque nesse capítulo também Ele fala: tu semeares pouco, pouco tu vai semear. Mas se tu plantar muito, muito tu vai colher. Glória. Se eu me dedicar ao Senhor muito, irmã, muito Ele vai se dedicar a mim. Ele vai, irmã, acolher a minha necessidade. Eu estou aqui, Deus está lá na minha casa. Nós estamos aqui, Deus está trabalhando no nosso meio. Aleluia. Nós estamos aqui, mas Deus está trabalhando em alguém da nossa casa que está lá dando trabalho. E que muitas vezes tem prendido o povo de Deus até de fazer a obra. Não posso ir não, porque posso nem deixar a porta aberta. Porque é perigoso o sujeito que vai na minha casa levar as coisas. E aí, vai ficar com as coisas ou vai para Jesus? Aleluia. Vai cuidar das coisas ou vai cuidar das coisas de Jesus? Glória a Deus. Porque o inimigo pode levar. E Jesus pode te dar mais do que você. Glória. Se aquele grande dia daquela oração do culto foi o dia do teu arrebatamento, foi o dia da tua vinda, a vinda de Jesus só para a tua vida, que é a morte que eu estou falando. Não, eu fiquei em casa cuidando das coisas do Senhor. E se for o dia realmente do arrebatamento da igreja? Não, Jesus vai me buscar lá em casa. Sim, Jesus vai te buscar na tua casa. Só que um porém. Se Deus naquela noite, aleluia, glória a Deus, estava impondo sobre ti algo para que tu viesse determinar. Ou tu me busca, ou tu busca as coisas deste mundo. Você acha quando vê um jovem na oração? O que é que você acha? Foi o forró que trouxe ele? Fosse um reggae? Quem foi o mundano que trouxe ele até aqui? Jesus. Então, igreja, você vê que o Espírito Santo de Deus, quando ele quer ser atraído, ele atrai. Não por meio de alguma coisa. Porque ele é o foco. Ele não sai do foco. Ele é o foco. Então, nessa tarde, nós temos que ficar percebidos que essa casa que ele estava falando, a gente tem que abrir mão dessa casa que ele está falando aqui. Dessa casa alinhada, dessa vida maravilhosa. Eu não saio, não vou para oração nenhuma. Eu não vou para lá nem para cá, eu fico aqui no meu cantinho. Eu sou crente aqui. Eu conheço uma senhora que ela fez uma casa bem, a casa dela é bem grande. E eles moram lá, né? E ali é como se fosse um mundo. Só ali naquele canto, um terreno bem grande. As pessoas construem, né? Porque nós dizem que não ainda mais este mundo. Mas eu acredito que não é assim que Deus prefere. Diz a palavra do Senhor que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Há uma diferença, né? Então o que nós vamos fazer, praticar a vontade de Deus. Para que essa casa que estava em ruínas, né, não venha nos alcançar. Levando também nessa parte, a gente lembra, percebe que essa casa em ruína é este mundo. Ela está em ruína. Não adianta nada eu edificar algo para cá, para essa casa. Não adianta eu fazer projetos
para essa casa. Não adianta não, eu tenho que fazer projetos para que eu vá morar no céu. Aleluia. Eu tenho que fazer projetos aqui em vida na terra, não para que ficar aqui, mas com a minha vida espiritual, que eu sei que eu vou ser arrebatada. Para morar no céu, igreja. A casa, quando ele se retrata em ruínas, é este mundo que a gente vive. E trazer espiritual para a gente é a vida de cada um, que muitas vezes não está no controle da vontade de Deus. Aleluia. Não está no centro da vontade de Deus. E que um dia estava, mas por causa das belezuras do mundo, deixou ela ficar ruim. E o Senhor muda o quadro. Ele muda o quadro. Viu? Para a glória de Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus, né? Deus é muito bom e maravilhoso. Para a glória de Jesus. E aqui eu agradeço, né, por estar aqui, por estar conhecendo este povo também. Né, que eu tinha muitos aqui que eu não conhecia essa parte. Eu conheci a irmã. E eu sou muito grata, né? E domingo a gente vai estar ali, né? A minha vez ali vai ser o último dia, domingo, para a glória de Deus. Né? Não consegui falar com o pastor até hoje, mas eu vou falar com ele. Em nome de Jesus. Né? E para a glória do Senhor Jesus. Aí eu falar com o Senhor, e o Senhor dizendo no meu coração, vai. Aí uma irmã hoje me ligou, aí disse assim, tu tem certeza do que tu fez? Eu disse, irmão, eu sim. Ela, sim. Por quê? Porque tu tem que ter certeza se é o que Deus quer. Amém, não é verdade. Amém. A gente tem que ter, aleluia, os ouvidos eruditos para ouvir a voz do Senhor. Não se ouve a voz do Senhor de qualquer maneira. Aleluia. Eu sou prova disso. Eu falo o que aconteceu com a minha vida. Eu não posso dar o testemunho da irmã como uma fala, mas eu tenho que falar de mim. Deus me preparou para falar de mim. Eu não podia estar da maneira que eu estava quando Ele me chamou para que Ele viesse falar. Tinha que mudar. E são coisas que hoje em dia eu vejo nas pessoas que muitas vezes têm dito, não precisa mudar. Mas as casas estão em ruínas. É uma belezura por fora, mas por dentro, são sepulcros caiados, precisando de ajuda. Mas não reconhece que precisa de ajuda, não. É verdade. Preciso não, onde é a oração hoje? Vamos lá. Mas eu quero dizer para você, José, que quando essas pessoas elas chegam de frente para o Espírito Santo, elas são tocadas. Aleluia. Se tiver arrependimento no seu coração, elas voltam, mas se não tiver, nunca mais elas ficam naquele lugar. Aleluia. Elas tomam um susto. Por quê? Porque algo vai brilhar muito forte sobre as trevas e vai encandear. É verdade. Desse jeito. Pessoas que não têm autonomia nem do que se fala. Porque quando vão se falar, fala-se de próprios, coisas materiais. Mas para chegar a ouvir, e não só ouvir, a obedecer, não só obedecer e praticar, há uma separação muito forte. Da onde eu ouvi um irmão falar para mim que tem pessoas que têm o chamado de Deus restritas. Pessoas que quando Deus chama, elas têm um chamado tão restrito que as pessoas olham para ela e dizem assim, olha aí, ela só quer ser santarrona demais. Porque o chamado de Deus com ela foi restrito ali. Sabe, ela é algo só entre ela e Deus. Ninguém manda, ninguém fala, ninguém toca, ninguém diz nada. Porque é o chamado de Deus. Já tem outras pessoas que parecem que têm uma facilidade maior, né? Do jeito que eu tiver, tá bom demais. Mas eu costumo dizer que eu não acredito em dois Jesus, só acredito em um. Se Deus fez isso na minha vida, eu acredito que Ele quer fazer.
seu Aleluia. parecer na nossa vida, de dizer realmente o que é que você quer. Você quer andar pelo caminho estreito ou o caminho largo? Aleluia, Tem pessoas que escolhem o largo porque é melhor de passar, logicamente. Glória É melhor de passar o largo. Verdade, Jesus. O largo é muito bom, irmã. O caminho largo tudo pode. Né, irmã? O caminho largo tudo se fala, tudo se pega. O Aleluia. caminho largo passa melhor e mais rápido. Mas o caminho estreito Aleluia. é o que leva a pessoa, o ser humano, a salvação. Aleluia. Aleluia. Vai ter uma pureza maior. Eu quero Glória dizer a pra Deus. vocês, só um trechinho do que Deus fez comigo. Porque eu não posso sair daqui sem antes falar isso. Aleluia. Quando Aleluia. Deus me alcançou, irmã, eu estava totalmente destruída. Quando Deus me alcançou, eu estava totalmente mal acabada. Amém. Quando Jesus me alcançou, Por misericórdia. eu estava totalmente num buraco. Aleluia. Quando Jesus me alcançou, Deixa eu ver, fica meu semblante, assim, Fica aí à vontade, aparentemente, viu? era uma pessoa maravilhosa. Quando Jesus me alcançou, eu era a pessoa mais mundana que podia existir na face da terra. Aleluia. Quando Jesus me alcançou, quando eu tomava a esquina, eu brilhava mais do que a luz. Quando Jesus me alcançou, eu gastava todo o meu dinheiro no que me agradava, a carne. Quando Jesus me alcançou, eu comecei a perceber que não era o que eu queria. Olha só, quando o Senhor me alcançou, eu vi que não era o que eu queria. Porque eu não queria sair de onde eu estava, porque era muito prazeroso. Quando Jesus me alcançou, primeiro ele disse para mim: sai daí. Sai da onde tu está. E eu: de onde? De onde tu está? Sim, mas eu já aceitei a ti como salvador. Sim. Sai daí de onde tu estás. Aí não é o teu lugar. Eu tenho algo restrito contigo, separação. E para mim entender essa separação, foi com dor, foi com choro, foi muito choro. Eu era considerada a mulher mais chorosa da igreja. Porque todo louvor batia em mim com pé, que doía em mim. Aleluia. Jesus me chamava para separação. Eu gastava horas e horas no salão para mim ir pro culto. Eu chegava lá, as irmãs do conjunto já tinham louvado, porque eu chegava muito atrasada. Ela me pintava, era a melhor roupa que tivesse para comprar. E o Senhor disse: se separa. Aleluia. Eu não entendi a separação não, Deus. Porque onde eu estava, todo mundo ficava do jeito que quisesse ficar. Aí eu não imaginava também que Deus podia escolher um no meio de uma multidão para fazer a diferença. Mas eu também não queria aceitar que aquela pessoa tinha sido eu para ser escolhida para fazer a diferença no meio da multidão. Por que é que não escolheu? Mas o Senhor disse: escolheu para você. Aleluia. E Deus, quando Ele chama, Ele capacita. É verdade. E quando Ele capacita, Ele encoraja. E quando Ele encoraja, Ele dá determinação. Essa determinação é que faz o mover de Deus acontecer. Aleluia, Deus. Fui me separando, igreja, não por mim mesmo, viu? Pelo Espírito de Deus. Ninguém se separa porque quer. Mas o Espírito Santo de Deus faz a neguinho se separar. É desse jeito. Aí quando chega lá no meio do caminho, aí começa a nascer a vontade dentro da gente. Realmente. Porque sempre quem vence é o Senhor. Aleluia. O mundo não vence o Senhor vence o mundo. Tá entendendo? No dia que eu estava lá toda pintando o cabelo, meu cabelo, todas as semanas se eu fizesse uma cor, eu tinha, porque eu botava química, era cara. Eu podia fazer o que eu quisesse. O Senhor disse para mim:
através da dona do salão. A dona do salão disse: se eu fosse crente, eu acho que eu fechava até este salão, que eu ia ser crente de verdade. E eu estava lá fazendo pé, mão, cabeça. E eu sendo crente não tinha coragem de dizer para ela. Eu disse: como é? Pois é, se eu fosse crente, irmã, eu mudava tudo, porque eu acho que não está certo crente. Aí chega uma certa turma aqui, irmã, a fazer tudo no mundo, sabe? E eu fico olhando assim, como é que pode? Eu disse: pois então me dê licença, e eu vou ter que sair daqui, porque ali foi o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. A senhora me dê licença, porque nunca mais. A partir de hoje, nunca mais toca no meu cabelo, nem toca nas minhas unhas, não vai tocar. Porque eu quero dizer pra você que eu sou crente hoje. Ela disse: não, mas eu estava falando com você, eu nem sabia. Eu disse: pois é. Felizmente Deus falou com você para falar comigo. Usou você. Isso mostra pra mim que Deus pode usar, suscitar qualquer pessoa para levantar para dizer pra você: deixa de estar apainelando casas aqui na terra, volta para Jesus. Para fazer os prodígios que Ele quer na tua vida, na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Cheguei na igreja chorando já. Os irmãos já olharam para mim. Mudei a veste. Era de calça comprida, de short, ia para as aulas dominicais em bermuda. Meu pastor dava aula para mim em bermuda. E o Senhor Jesus dizia assim: olha, só escute ele, mas não olhe para ele não. E aí a igreja foi moldando, e para a glória de Deus. Aleluia. Tu está arrependida? Eu sou arrependida de não ter conhecido ela antes. Glória. Porque quando os crentes queriam parar na minha casa, eu trancava a porta e ia lá no fundo do quintal para dizer que não estava em casa. Irmã, já tem 20, 30 anos. Não, só tem 5 anos que isso aconteceu. E até hoje está progredindo, porque está acontecendo. O inimigo ele não parou de me perturbar para querer implantar em mim um mundanismo, não, igreja. Aleluia. Eu só vou ser livre naquele grande dia que Deus quiser levar minha vida. Mas até hoje, o presente momento, ele insiste em colocar. Ele insiste em mostrar. Eu olho com o cabelo pintado, sabe, irmã? Eu fico: oh, glória. É bonito, não é feio não, viu? Porque o diabo, ele só mostra as coisas belas. É verdade. Ele não mostra o obscuro não. Só quando você cai depois lá vem, é que você diz: meu Deus, eu não sabia que era feio. Mas existe ainda pessoas na terra, no nome de Jesus, que mostram logo para você o obscuro que o diabo tem para fazer. E o Senhor Jesus, ele dá o livramento. Vamos falar no livramento de Deus? Quando Deus revela, ele dá o livramento. Minha filha, calma aí. O que vinha sobre a tua vida não virá mais. Vai colocar o Senhor nesta tarde toda a maldição por terra. Tu vai sentir vontade de mudar o teu hábito, a tua maneira, o falar que não está certo, vai mudar. Tudo aquilo que não te agrada. Era isso que a Joaquina fez. Muda, povo, muda. Se lembra quando Deus te tirou do Egito, povo? Se lembra quando tu era mundano, povo? Lá no capítulo 5, se eu não me engano, no capítulo 5, 6, 7 de Provérbios, fala que Salomão da sua janela olhou e viu andando sobre a rua um homem faltando juízo, e que também naquela rua tinha uma mulher mundana. Diz a mulher mundana, chamando aquele homem, dizendo assim: olha, ei, vamos lá para casa, que eu arrumei a cama com a coxa do Egito. Olha aí os lençóis, onde é que vieram. Tá lá tudo bem bonitinho, tudo bem aguadinho com perfume lá do Egito, viu, homem? O que eu tenho a ver com as coisas do Egito, igreja? Mais nada, cortou-se um vivo, ó. Eu não tenho mais nada. Para Deus colocar a aliança aqui no meu dedo, ó, Deus me revelou. Porque esses dedos aqui tudo era cheio de anel. Pedra soltada, coisa cara, não era coisa baratinha não, viu, igreja? Usava
um colar